Os verdadeiros vilões são os personagens que agem por interesse próprio, né? Resumindo bem o que a gente falou de vilão até aqui, que agem por interesse próprio, se agarrando a esses objetivos que parecem corretos no seu ponto de vista. Isso eu acho que eu resumi a live inteira. Só que, óbvio, a gente falou sobre muitos exemplos e muitas coisas aqui que ajudam mais ainda vocês na construção desses personagens, né? Outro terceiro ponto aqui. Esse daqui eu nem vou falar muito porque a gente acabou de falar sobre ele, então por isso que eu não só vou jogar ele aqui pra vocês lembrarem dele no resumo. Os verdadeiros vilões são os personagens que impulsionam sem o protagonista para a ação. Esse, gente, grifa ele aí pra você. Eu vou até grifar aqui também, ó. Ele é o cara que ele tem que ajudar a sua história a se movimentar. Ele não pode ser aquele vilão que ele simplesmente é mal por ser mal, e não, mas ele ali ou ele não estando ali não faz muita diferença para a história. O vilão, ele é tão importante quanto o seu protagonista, e ele serve justamente para impulsionar o seu protagonista para ir para frente, para se fortalecer, pra ser aquela régua de evolução, como eu falei, do Sasuke e Naruto. Ele tem um papel importante porque ele faz a história se movimentar. São esse vilão que vai dar, na maioria das histórias, os principais desafios para o seu protagonista conseguir vencer. E é através dos desafios que o protagonista evolui e que a história se movimenta. Lembra disso, sempre deixe a sua história em movimento. E o seu vilão, ele precisa causar esse movimento dentro da sua história. Muita gente dá muito valor ao protagonista e principalmente tem essa visão simplória, e não errada, né? Mas simplória de que o herói, de que o protagonista é o herói e o vilão, né, é o cara mau. E a gente viu aqui diversos exemplos que não necessariamente, às vezes o vilão é o protagonista, às vezes o antagonista não é o cara tão mau assim, às vezes existem o vilão e o antagonista dentro da mesma história e às vezes podem existir vários vilões, vários antagonistas, na medida que o personagem evolui, que o protagonista evolui dentro da história. Terceiro e último ponto, pra gente encerrar, os vilões podem ser protagonistas. Muita gente acha que... Muita gente tem essa, como eu falei, tem essa visão simplória de que não pode, né? Ai, meu Deus, é meu herói, o príncipe do cavalo branco e etc. Mas não, Coringa tá aí pra provar isso, Death Note tá aí pra provar isso, Castlevania, como eu falei da última vez, também está aí pra provar isso, porque, na verdade, o cara lá era... ele não é tão bonzinho assim. E a gente tem também aí um limiar entre os dois, que não chega nem a ser vilão, a ser mocinho, que é o protagonista justiceiro, né? Que ficou muito em alta com Deadpool, o próprio Wolverine também. Enfim, são pessoas que eles não são bonzinhos, mas eles são protagonistas, mas também não são vilões. Eles são os justiceiros. E muita gente... ele fez muito sucesso, esse tipo de personagem, justamente por quebrar aquela coisa de Superman, de ser 100% bonzinho, 100% malvado. Porque nós, como seres humanos, não somos assim. E quando também você pensar na construção do seu vilão, pensa nisso, ele, principalmente com aquela questão de objetivo, do ponto de vista dele, etc., pensa que ele também tem camadas, a gente vai falar disso no próximo episódio, mas ele tem camadas de personalidade e até de história, que talvez em algum momento ali ele não seja uma pessoa tão ruim assim. Existem momentos que você pode confrontar o seu vilão, talvez com uma pessoa pior, ou com alguma coisa que prove que ele tem caráter, né? Que por mais que ele esteja fazendo algumas coisas erradas em prol daquele objetivo, ele tem ali um limite, ele tem um certo caráter, né? Ele tem certas convicções e valores. Sim, vilão pode também ter valores. Não, só por ele divergir do protagonista, só por ele talvez ter um objetivo que leve, né, pro outro lado que o protagonista queira, não necessariamente ele é a pessoa má, a pior das pessoas e tal. Não tem uma visão tão simplista assim do seu vilão.